Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bastante pessoas que a gente não conhece aqui. Sintam-se bem no nosso meio. Que um pouco dessa cantata, um pouco do que vai ser falado hoje no estudo, possa refletir um pouco da nossa comunidade, um pouco da Aliança Bíblica. Que a nossa ideia é refletir o amor desse nosso Deus, que foi manifesto na noite de Natal. Queridos, eu gostaria de perguntar para vocês hoje. Tivemos um evento especial, imagino que o pessoal que cantou, principalmente aqueles que estavam com o microfone na mão, devem ter ficado ansiosos, devem ter ficado nervosos, até alguns familiares devem ter sofrido junto durante a semana, por esse dia que não chegava. Mas e se eu perguntasse para você, qual dia da sua vida que você mais teve expectativa? Qual o dia da sua vida que você mais esperou chegar? Eu fiz uma lista aqui, mas tenta pensar, tenta relembrar o dia que você aguardou ansiosamente, que só de lembrar dele o estômago embrulhava, ficava nervoso, tremia, o coração batia mais forte, ficava tentando se distrair com outras coisas, com outros afazeres do dia a dia, para não lembrar dele. Qual o dia mais importante da sua vida? Qual o dia que você desejou com todo o seu coração? Na minha lista começa com algo não tão importante assim, mas vai, né? A gente conhece, tem gente de todo tipo, né? Mas a final de um campeonato de futebol do seu time. Talvez tenha sido o pré-pênaltis. Confesso que o pré-pênaltis, ele dá uma sensação assim, dá para tremer a mão. Não é tão importante, mas deixa a gente nervoso, deixa a gente ansioso. Talvez seja uma prova importante na escola, na faculdade, na autoescola, em que às vezes o nervosismo até atrapalha um pouco. Talvez seja depois de anos e anos estudando na faculdade, tem aquela apresentação do TCC final. Passou um semestre todo se preparando e o dia da apresentação que não chega. Talvez seja esse dia que você lembra aí. Eu fiquei muito nervoso, ansioso. Talvez você tenha sido aprovado num concurso e ficou ansiosamente esperando ser chamado. O dia que foi chamado. Ou o dia que você parcelou o seu apartamento e recebeu as chaves da sua primeira conquista. Talvez hoje o seu coração esteja ansioso e já esteja desejando as suas férias. Talvez seja esse momento que você esteja, vai chegar logo, vou viajar. Eu pensei em dois na minha vida, talvez se você é mais romântico, você vai lembrar do dia do seu casamento. Ontem eu e a Gabriele fizemos 10 anos de casado e eu confesso que eu lembro da ansiedade do ano todo pensando, será que vai chover no dia? Porque a gente planejou, jovens como éramos, casar fora. Jovens que me ouvem hoje, faz dentro, sei lá. Não vale o nervosismo. Deu tudo certo, fez sol no dia, mas não vale o nervosismo, sabe? A gente repensaria essa estratégia. Mas é tanta coisa que esse evento traz, o casamento, é tanta coisa que tem que se preocupar no dia para dar tudo certo. E quem lida com eventos sabe que nem tudo dá certo no dia. Eventos não dão 100% conforme planejado, e a gente tem que saber lidar com isso. Mas o mais da minha lista seria a gravidez. Eu acho que a espera do primeiro filho, quem de vocês já tem essa experiência, a espera do primeiro filho é um negócio que tu fica... Eu lembro, hoje a gente tem provavelmente uma vida diferente dos meus pais, né? Que provavelmente tinha 2, 3 ecografias só durante todo o período. Agora a gente tem a cada mês uma eco, e é o coração, e é isso e aquilo. E a gente tem aplicativos maravilhosos que nos dão o tamanho da criança cada vez que tu entra. Então, toda semana, ele atualiza. E daí, numa maravilhosa semana, o bebê é do tamanho de um mirtilo. E na semana seguinte, ele vira uma framboesa. Não desenvolve, não cresce, parece que o tempo não passa. A gente fica ansioso, não sabe como vai acontecer. O primeiro filho, em especial, é uma transformação de vida completa e a gente realmente fica ansioso porque não sabe como será a nossa vida no pós. Eu não sei
Qual momento da sua vida você mais desejou que chegasse? Eu não sei qual momento da sua vida você mais esperou, teve mais ansiedade, teve mais expectativa. Mas a Bíblia é clara em mostrar o dia da história que foi mais aguardado, que foi mais apontado pelo Antigo Testamento, que pulsava as palavras do Antigo Testamento, da lei, o dia da chegada do nosso Salvador. E é isso que a gente vai ler juntos, em Lucas 2, de 8 a 14. Lucas 2, de 8 a 14, vai trazer essa noite, essa tão aguardada noite, que os profetas falaram, que a lei falou, que Adão e Eva, saindo do jardim, tanto esperaram e aguardaram. Vamos ler então Lucas 2, de 8 ao 14, fala o seguinte: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por esse período que a gente já teve aqui de te honrar, de te glorificar, de, através das músicas e das letras, render glórias e graças ao teu nome. Fala conosco agora nesse período, através desse texto, e que a gente possa sair daqui um pouquinho mais parecidos com Cristo do que a forma que chegamos. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, o dia mais importante da história chegou, era isso que o anjo estava anunciando. O dia mais aguardado de toda a história da humanidade estava ali diante dos olhos deles. Certamente a gente sabe que a probabilidade de ser no dia 25 de dezembro, ela é baixíssima. Mas isso, queridos, não deve afastar o entusiasmo pelo qual a gente comemora a data de Natal. A gente tem, na história bíblica, um calendário que se baseia em diversas festas judaicas, porque Deus conhece o nosso coração, a nossa mente, e como nós esquecemos continuamente dele, como nós esquecemos continuamente do plano da salvação e do foco que a nossa vida deve ter, então ele coloca diversas festas no período do povo judeu, em que eles relembravam de Deus, relembravam do Egito, da libertação, de quem Deus era, de como Deus agiu na mente e na cabeça deles. Eles construíam memoriais, e hoje a igreja tem a ceia, pela qual lembramos constantemente do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo Jesus. E nós temos essas duas datas maravilhosas, que é o Natal e a Páscoa, que são nossas. São datas do povo de Deus. Elas são datas da igreja de Cristo Jesus. Então, independente de ser no dia 25 de dezembro, ou de ter todo um apelo comercial que o mundo nos traz, essa data é da igreja de Cristo Jesus. Essa data é para a gente comemorar. Essa data é para a gente preparar o nosso coração para relembrar aquilo que ela realmente significa. Que o dia mais importante da história chegou. O texto que a gente acabou de ler, ele traz um dos 4 cânticos de advento de Lucas. Ele começa com esses 4 cânticos lembrando ou relatando o nascimento de Cristo Jesus. Eles têm seus nomes em latim, eu não me arriscarei nisso, mas eu vou trazer para vocês relembrarem quem são os personagens que cantam.
Então é o Cântico de Maria, que ouvimos aqui, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tem o Cântico de Zacarias, né? Depois que João Batista nasce. O Cântico dos Anjos, que é este, e depois a gente tem o Cântico de Simeão, quando Jesus é apresentado no templo. São esses 4 cânticos que Lucas utiliza para dar essa prévia do nascimento de Cristo Jesus e do dia mais importante da história. O que eles trazem em comum é essa exultação e essa gratidão ao Senhor Deus. Pois o dia mais aguardado da história chegou. A salvação chegou. E juntos a gente vai entender hoje por que esse dia deve ser comemorado com tanto amor, tanta alegria, tanta gratidão, tanto entusiasmo pela igreja de Cristo Jesus. Mas, antes de mais nada, se você esquecer de tudo que eu falei aqui hoje, e lembrar só do dia mais importante da sua vida, lembre de uma frase. Essa frase vai resumir o estudo inteiro, e ela traz os 2 pontos que a gente vai tratar aqui hoje. Ela é: Jesus Cristo é a boa nova de redenção e paz para um mundo que estava completamente perdido. Fácil de decorar, de lembrar. Jesus Cristo é a boa nova. A boa nova do Evangelho é uma pessoa e ela é Jesus Cristo, que traz redenção e paz para um mundo que estava completamente perdido. A gente vai ver então o nosso primeiro ponto, Jesus Cristo, a boa nova. O nosso segundo ponto será a redenção e paz para um mundo perdido. Beleza? Então, o primeiro ponto é Jesus Cristo, a boa nova de Deus. Deus se fez homem. O versículo 11 fala: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Percebam juntos, então, a dimensão dessa afirmação. Percebamos que Deus se fez homem. E isso não é natural, isso não é uma coisa que a gente vê todo dia. Não é todo nenê que nasce com anjos cantando, é apenas um na história. Por isso é o dia mais importante da história. O Salvador chegou. É um convite constante para que a gente se apaixone cada vez mais pela pessoa de Cristo Jesus e pela obra da redenção, pelo plano perfeito de Deus, que é a redenção, pelo plano eterno e perfeito de Deus. Cada advento de Natal, então, para nós é um convite. A gente começou semana passada com estudos, com a ideia de preparar o nosso coração para esse dia tão maravilhoso, para comemorar esse dia de todo o coração, para comemorar esse dia com a perspectiva certa. Não é só sobre presentes, não é só sobre montar uma árvore de Natal, enfim, mas é sobre o maior presente que a gente já recebeu e poderia ter recebido. É a vinda do nosso Salvador. Havia, com certeza, expectativa pela vinda do Messias, do resgatador do povo de Israel. Isso era uma promessa que vem desde Gênesis 3:15. Mas mesmo com todas as profecias, não estava na expectativa do povo de que o próprio Deus se fizesse homem. Veja então, hoje, na cidade de Davi, nasceu o tão aguardado Salvador, o Messias prometido, o Senhor. Beleza? O Salvador, beleza. Sabíamos, esperávamos que a gente precisa de um Salvador. O povo de Israel realmente queria um libertador, talvez alguém que fosse quebrar o jugo de Roma, enfim, eles realmente esperavam um Salvador. O Messias, inclusive por alguns judeus, é esperado e aguardado até hoje, beleza. Mas a sequência desse texto, que o Senhor, Cristo, o Senhor. Tá, o Senhor. Lucas, alguns versículos antes, no versículo 9, ele fala que apareceu-lhes um anjo do Senhor. Ele usa a mesma palavra para referir-se a Jesus Cristo agora. Então ele é o Salvador, o Messias e o Kyrios, o Senhor. Um título que indicava quem Jesus Cristo era, quem aquele bebezinho era. Então quem era o bebezinho da manjedoura? O bebezinho da manjedoura é o Rei da Glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o bom pastor, o pão da vida, a videira verdadeira. O Rei das Nações, o Emanuel, Deus conosco. Isso mesmo, queridos, esse bebê encontrado numa manjedoura é o sol da justiça,
o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa, o ômega, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o que é, o que era e o que há de vir. É o nosso Jesus Cristo. Esse é o nenê na manjedoura, o nosso amado Jesus Cristo. Percebam então que quando a gente enxerga quem está ali, faz toda a diferença. Quando a gente enxerga que o próprio Deus se fez homem e nasceu numa manjedoura, sem glória alguma, para demonstrar o quão empenhado ele estava nessa obra da redenção, para dar sua vida em nosso lugar, a nossa vida deve mudar. Nós devemos enxergar o mundo sob uma ótica diferente. A partir do momento que a gente vê que o nosso Deus está tão empenhado e nos ama tanto a ponto de se fazer homem para morrer em nosso lugar, a gente deve desconfiar dele no nosso dia a dia, a gente deve desconfiar do seu plano perfeito, do seu cuidado sobre nós. Querido, eu não sei como está a sua cabeça hoje, como foi o seu ano, como você está encerrando ele, quais suas preocupações, as suas ansiedades, mas eu sei de uma coisa. O Deus Todo-Poderoso se fez homem para te salvar. E os problemas e preocupações da sua vida no dia a dia não são maiores que Ele. Ele não perdeu o controle disso também. Vejam que o maior problema das nossas vidas começou a ser solucionado em uma manjedoura. E o Deus que demonstra seu amor de uma maneira tão prática, tão clara para conosco, também vai cuidar dos pequenos detalhes da sua vida, vai cuidar das inquietações do seu coração. Confie nele. Agora, dentro de Jesus Cristo, ser a boa nova, Lucas traz essa tensão vivida em todo momento e ministério de Jesus Cristo, que é essa tensão entre glória e humildade. Da mesma forma que tem anjos cantando, um exército celestial cantando um cântico, o menino será encontrado numa manjedoura. A verdade é que Jesus Cristo é o exemplo de humildade. Na primeira parte do trecho, a gente vê que o anúncio disso é feito para pastores, e pastores não tinham uma boa reputação. Por eles viverem no campo, nem sempre eles conseguiam cumprir todas as leis cerimoniais que o povo exigia, e por isso não tinham uma boa reputação perante o povo. E aí os anjos avisam os pastores. Belém da Judéia não era a maior cidade de todas, ou a mais gloriosa cidade do momento. Onde Jesus nasceu, em Belém da Judéia. E numa manjedoura. Vejam que José e Maria não foram aos Estados Unidos fazer um enxoval para a criança. Eles não compraram um carrinho mais caro, nem o berço mais caro, ele nasceu numa manjedoura. A gente não teve uma coletiva de imprensa com as maiores redes televisivas do mundo para receber o rei de toda a glória. Ele também não nasceu no Albert Einstein, nem no maior e melhor hospital da região. A realidade do bebê mais importante da história foi diferente daquilo que a gente vê nos dias de hoje. São preocupações diferentes. E, queridos, não fiquem chateados se vocês fizeram um enxoval dos filhos de vocês nos Estados Unidos. Eu não estou criticando isso. Estou falando que o bebê mais importante da história não teve isso. O que refletia depois, posteriormente, durante todo o evangelho de Lucas, a rejeição que enfrentaria Cristo Jesus e que ele realmente não seria aceito aqui. Porque ele era diferente daquilo que todo mundo esperava, do que todo mundo queria. Jesus veio para trazer salvação, mas veio para trazer transformação. Veio para indicar aquilo que a palavra de Deus realmente sempre quis significar. E isso machucava. Percebam que o plano traçado na eternidade foi acontecendo de uma maneira humilde, apontava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores nascendo numa manjedoura, e isso não é falta de planejamento, há um plano eterno aqui, não é porque eles deixaram para a última hora, e daí o cara chamou eles para ir lá para Belém, né? Vai fazer o quê? Nasceu na hora. Não há falta de controle de Deus nessa situação, nessa circunstância.
A humildade, a rejeição, um apontamento para quem cercaria Jesus também no decorrer da sua vida. A gente tinha pastores ali, e depois, no decorrer da vida de Jesus, a gente vai ter pescadores que também não eram as pessoas mais importantes da sociedade na época. O bebê mais importante da história nasceu de forma humilde. Ele reflete humildade, que nós devemos ter algo a aprender nisso. E eu acho, não tem como não lembrar do texto de Filipenses 2, quando a gente vê a humildade, mesmo apesar da sua glória em Cristo Jesus. Filipenses 2, Paulo convida a igreja de Cristo Jesus a ter a mesma atitude que ele, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um pouco antes disso, Paulo convida a gente a cuidar não somente dos nossos interesses, mas dos interesses dos outros. Em resumo, Cristo Jesus, em sua humildade, nascer numa manjedoura, aponta para Marcos 10, 45, que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, significa que nós também estamos aqui para servir. Pessoas são mais importantes que bens materiais. Pessoas são mais importantes que trabalho, pessoas são mais importantes que compromissos. Vejam que serviço é a marca do cristão, serviço é a marca de Cristo Jesus. E isso já é visto desde o seu início. Então a boa nova está diante de nós. A boa nova dos evangelhos é uma pessoa, é Jesus Cristo. E ele veio para redimir um povo que estava completamente perdido. Versículo 13 e 14 fala: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Veja que nenhum dos 4 cânticos de Lucas tem uma mensagem ou um cântico ao estilo dos nossos MPBs de declaração de amor ao ser humano. Ó ser humano, você será salvo e resgatado finalmente. Ó, o dia chegou em que resgataremos vocês, queridos amados. Não, queridos. O que o plano nos mostra é que mesmo no meio do plano de salvação e de redenção, o objetivo final de tudo continua sendo a glória de Deus. A verdade é essa. Ele começa com glória a Deus nas alturas. Percebam que, no fim, o homem não é o personagem principal disso, nem da nossa própria salvação. Nós não somos protagonistas nem mesmo da nossa história. O anjo falou, em outras palavras, gente, é o seguinte: o protagonista do universo chegou, nasceu. Vocês encontrarão ele numa manjedoura. Mas o seu objetivo continua sendo ver o Pai glorificado através da sua obra de redenção. O plano da redenção tem 3 protagonistas. E eles são Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Nós somos coadjuvantes. E nós somos convidados a sermos os coadjuvantes mais felizes e gratos que esse mundo já viu. Porque a gente não fez nada. E se fizéssemos, erraríamos de novo. Entender o porquê a gente precisa do favor de Deus faz toda a diferença para a maneira como a gente conduz a nossa vida. Então, aos quais ele concede seu favor,
Talvez você já tenha ouvido e talvez você já tenha proferido a frase, tá, mas Jesus me salvou do quê? Eu não pedi para ele morrer por mim. Talvez você já tenha pensado isso, talvez você já tenha ouvido algum amigo quando estava compartilhando de Jesus, tá, mas eu não pedi para ele morrer por mim. Lembre, não saber não torna a história diferente. Como eu falei anteriormente, o maior problema de nossas vidas começou a ser solucionado em uma manjedoura. Mas qual que é esse problema? A entrada do pecado, em Gênesis 3, ela quebra um laço, um relacionamento entre Deus e a humanidade. Mas em Gênesis 3:15, mesmo em meio ao anúncio de punição, de consequências a Adão e Eva, Deus, em sua imensa graça e misericórdia, já antecipa que um dia tudo isso seria restaurado. Adão e Eva, beleza, a gente não vai mais caminhar no jardim no fim do dia. Vocês vão colher consequências disso. Dores de parto, o suor, o trabalho através do suor, enfim, terão consequências. A natureza, como um todo, geme pela restauração completa. Mas é o seguinte, um dia isso vai mudar. Um dia, o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Veja que, interpretando à medida que vemos o Antigo Testamento, Adão e Eva não entenderam isso na hora, muito provavelmente. Mas Deus estava falando, gente, um dia eu entrarei na história e mudarei isso. Um dia eu entrarei na história e no tempo e resgatarei vocês. Restaurarei esse relacionamento que a gente um dia teve. E nos novos céus e nova terra, talvez, possamos passear novamente com Ele pelo jardim. Percebam que a infinita graça e misericórdia do Senhor aplica juízo, mas também revela parte do seu plano perfeito e eterno. Vejam que toda a Bíblia e toda a história do mundo pulsa por esse dia, pulsa por esse momento e por esse recado que os pastores receberam. O Salvador chegou. O Antigo Testamento todo pulsa por esse dia, pelo dia que o Salvador ia chegar. Os profetas falaram disso. As leis cerimoniais que apontavam para a necessidade de sangue para perdão de pecados. É o povo sendo liberto do Egito e tendo que matar um cordeiro para pintar de sangue as suas portas. O que significava salvação. O Antigo Testamento é recheado de circunstâncias, símbolos, personagens que não deixam de um segundo só apontar para Jesus Cristo. A entrada do pecado no mundo só poderia ser solucionada com a morte de um cordeiro perfeito. E pastores, esse cordeiro acaba de nascer em Belém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus por isso. Que história maravilhosa, que graça do nosso Deus. Percebeu quão grande foi esse dia e o quão dependente dele nós somos, deve trazer gratidão que transborda o nosso coração. Transborda com frutos, querendo viver de uma maneira diferente, querendo ser representantes do Deus invisível de uma maneira visível, mas também a gente lê nos versículos 16 e 18 o que isso gerou nos pastores. E fala o seguinte: então correram para lá, encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Entendeu quão grande e magnífico é esse dia? Gera frutos de evangelismo. A gente deve transbordar essa história porque é a história da nossa vida. A gente deve transbordar essa história nos papos do dia a dia porque essa é a história do nosso resgate.
Eu sei que é mais fácil, às vezes, quando a gente está conversando com um amiguinho da empresa, falar de futebol. Está todo mundo sofrendo junto aqui no Rio Grande do Sul esse ano. É mais fácil. Mas a verdade é que o quanto mais intencional nós formos de falarmos da verdade, da salvação e da redenção, mais a gente estará cumprindo aquilo que nos é pedido. A ideia é que a gente transborde de gratidão ao nosso Deus a ponto de que o papo com o cara da firma vai ser, cara, eu sou tão feliz porque eu fui salvo, porque eu não merecia nada. Mas na noite de Natal, o maior problema da minha vida começou a ser solucionado numa manjedoura. E não é dinheiro, não é bens, não é conquistas, não é vitórias. Não é isso que enche meu coração de alegria e gratidão. É entender o quão ruim eu já fui e o quão bom meu Deus é. O quão gracioso meu Deus é. Queridos, é muito fácil a gente responder que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus. O desafio é vivermos isso. É refletir isso na maneira que a gente vive. No início do estudo, a gente pensou um pouco sobre qual é o dia que você mais aguardou e mais esperou. Qual o dia que você mais ficou ansioso para chegar? O Antigo Testamento aponta claramente que o dia mais aguardado da história anterior é o nascimento do Messias, o nascimento do nosso Salvador. Mas eu gostaria de propor que tudo comece por aí. Numa mudança de prioridades, numa mudança da maneira qual a gente enxerga a vida. E o meu convite para vocês hoje é que o nosso verdadeiro dia especial, o verdadeiro dia e evento que mexe com a nossa cabeça, que deixa nosso estômago nervoso, que a gente deseja que chegue mais do que qualquer coisa, seja o presente em Mateus 24:30, que fala o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Que a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seja o nosso dia especial. Que esse seja o dia mais aguardado das nossas vidas. Como eu falei, o nosso maior problema começou a ser resolvido numa manjedoura na noite de Natal. Ele terminou de ser resolvido na cruz do Calvário. Mas os demais efeitos da queda terão fim quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, voltar para nos buscar. Jesus Cristo é a boa nova de redenção para um mundo perdido. E um dia Ele virá nos buscar. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo que a gente ouviu, cantou aqui. Te agradecemos porque a tua palavra nos convida a rendermos glória somente ao teu nome. Fala conosco durante esse dia, em tudo que foi ouvido, em tudo que foi cantado, na tua palavra que foi pregada. Transforma corações e que a gente possa viver na dependência do teu amor. E sonhando com esse dia maravilhoso que será o dia da tua vinda, o dia que o Senhor nos buscará. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua salvação. Porque Cristo Jesus nasceu, morreu pelos nossos pecados, mas não ficou morto, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, por isso, e graças à misericórdia de Deus e de Cristo Jesus, a gente pode escolher viver diferente. Que a gente transborde do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia durante essa próxima semana. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal da cantata, foi sensacional. E que vocês tenham uma boa semana e nos vemos domingo que vem, se Deus assim permitir.